Olá, pessoal. Paz do Senhor. Você que me assiste, o Senhor falou comigo uma palavra muito impactante nessa semana que passou, a qual eu fiquei refletindo muito e decidi trazer aqui para quem assistir esse vídeo, reflita nessa palavra. E é sobre a cura da filha de Jairo, que está lá em Marcos 5. Fala sobre, a partir do versículo 21, que fala sobre a filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue, que diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele a uma grande multidão que estava indo junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes a pior. Então, Jairo, ele se achega a Jesus, se prostra a Jesus e pede para que Jesus cure a filha dele, porque a filha dele está moribunda, está doente. Só que nesse meio tempo, essa mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha uma enfermidade de 12 anos com sangramento, ela chega até Jesus, toca nas vestes de Jesus, e naquele momento Jesus fala e para e fala: quem me apertou? Né? E aí o discípulo fala: mestre, essa multidão, você pergunta quem te apertou, é muita gente, né? E aí ele fala assim: alguém me tocou. O discípulo fala: mestre, você ainda pergunta quem te tocou? Porque é muita gente, né? E ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí, enfim, né? Jesus, ele cura essa mulher, né? Apenas essa mulher tocar a veste dele, essa enfermidade ela é curada. Só que aí, nesse período que Jesus cura essa mulher, aí continua falando sobre a filha de Jairo. Aí lá fala assim, ó: e estando ele, a partir no 5:35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então, nesse tempo, primeiro a filha estava moribunda. Nesse tempo que passou, chega os homens dizendo para Jairo: a tua filha está morta, para que você ainda está aí, né, pedindo para o mestre curar a tua filha? E aí Jesus fala assim para ele: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal das sinagogas, viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. E entrando lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-se-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Uau, palavra. Jesus, ele, quando o teu milagre não chega, não quer dizer que Deus se esqueceu de você, não quer dizer que Jesus se esqueceu de você, quer dizer apenas que talvez o Senhor lhe esteja ali operando em outra causa que talvez seja pior que a sua causa. E muitas vezes a gente é egoísta, pensando que Deus se esqueceu de nós, vivemos preocupada nos nossos próprios problemas, olhando para o nosso próprio umbigo, e muitas vezes tem pessoas piores do que nós, em situações piores. Então talvez Deus ali esteja socorrendo, talvez outra vida que esteja pior que nós. Não quer dizer que Ele não possa fazer tudo de uma vez, porque Ele pode, Ele é Deus. Mas talvez pode ser que Ele esteja ali falando: espera, tenha calma, tenha paciência, vai chegar a tua vez, né? Não se preocupe. E, enfim, o que Deus falou comigo foi o seguinte: a menina estava morta. E Jesus ali, ele leva o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E a multidão fica fora, chorando e lamentando a morte da menina. Primeira coisa, o seu pai não vai
ser uma multidão, talvez, que vai estar lá para ver o milagre de Deus. Vai ser apenas aquelas pessoas que Jesus escolheu. Vai ser apenas aquelas pessoas que Jesus colocar na tua vida. Não vai ser uma multidão, talvez. Talvez seja, talvez não. Nesse caso, não foi uma multidão. Foi pessoas escolhidas a dedo. Foi o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E outra coisa que Deus falou comigo, eu tava pensando, né? Nossa, Jesus, ele era engraçado, né? Porque no tempo que ele veio à Terra, assim, em carne e osso, em corpo humano, ele era muito engraçado. E eu tava rindo, assim, pensando, né? Que Jesus, ele era engraçado, né? Não zombando de Deus, mas assim, pensando, né? Jesus, ele era engraçado, né? Porque a menina tava morta e ele ressuscitou a menina e ele falou assim, não conte pra ninguém, não deixe que ninguém saiba. E eu comecei a dar risada, no serviço falando com Deus. Nossa, Jesus, mas por quê? E eu comecei a refletir naquilo. Por que o Senhor falou pra ninguém soubesse daquilo? Porque era óbvio. Porque era óbvio que todo mundo ia ver que aquela menina estava viva e todo mundo ia saber. Então eu comecei a me perguntar por que, Deus? E no momento, em um segundo, eu fiquei chocada porque Deus simplesmente falou no meu coração. Porque muitas vezes vai ter milagres nas nossas vidas que a gente vai ter que testemunhar e a gente vai ter que mostrar para as pessoas. Como foi o caso do endemoniado, que tinha uma legião de demônios, que ele se cortava com pedras, se atirava na água e no fogo. Esse endemoniado, depois que ele foi curado por Jesus, ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou assim, não, vai e mostre-te lá para os principais. Então Jesus mandou ele se mostrar, mas tem milagres que Jesus fala, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que a gente viva em vez de falar. Que quando a gente vê os nossos milagres com ele, a gente se preocupe em viver e não ficar falando para todo mundo. Quando a gente tiver as nossas experiências com Deus, a gente se preocupa em viver verdadeiramente a experiência com Deus. Viver uma vida em santidade com Deus. Viver uma vida que agrade a Deus de verdade, uma vida em obediência. Viver os milagres, se preocupar em viver. Viver e não falar. Viver mais e falar menos. Então, quando você viver o seu verdadeiro milagre com Deus, ele vai ser tão visível na tua vida, que todo mundo vai ver. Assim como foi com a filha de Jairo. Ninguém precisou. Você acha que alguém precisou chegar para aquela multidão que estava lá fora e falar assim, nossa, aconteceu um milagre? Não, ninguém precisou, porque a menina, quando ela ressuscitou, ela levantou, é óbvio que quando ela saísse para fora, todo mundo ia ver que ela estava viva, porque aquela menina estava morta. Então, assim, tem que ser na minha vida e na sua que está me assistindo esse vídeo. Se preocupar em viver, falar menos. Hoje em dia nós vivemos uma vida de aparência onde a gente quer se mostrar demais, onde a gente quer fingir uma falsa religiosidade, sei lá, quer fingir que ora demais, quer fingir que lê a Bíblia demais, quer mostrar para as pessoas que é muito crente. E não é isso que Deus quer de nós, sabe? Não é isso. O que Deus quer de nós é que a gente viva mais e fala menos, que a gente se preocupe em viver com Ele, viver milagres com Ele, viver experiências com Ele. E isso vai ser tão visível na minha vida, na tua vida, que as pessoas vão olhar e vão falar, olha lá, essa mulher, ela verdadeiramente, ela vive um milagre com Deus, ela vive uma vida com Deus. E assim como a filha de Jairo, a nossa vida, ela vai falar muito mais do que aquilo que a gente fala todo dia, prega todo dia. A nossa vida, ela vai falar muito mais do que qualquer palavra. É óbvio que a gente tem que pegar a palavra de Deus, a gente tem que sim, né? Mas o que Deus falou comigo nessa passagem foi isso. Se preocupa em viver mais e falar menos. E viver intensamente os milagres comigo, eu e Deus. Então é isso, que essa palavra possa, de alguma forma, falar com você. Isso, ele se define para milagres físicos, milagres na cura, né, na saúde, milagres financeiros, milagres em casamento, intimidade com Deus, santidade com Deus, obediência pela palavra e não viver uma vida de aparência que precisa estar falando para todo mundo que viveu isso ou viveu aquilo, mas viver mais e falar menos. Porque o milagre, quando ele é grande, ele é visível e a gente não precisa falar nada.
que a nossa vida testifica do grande milagre que a gente tem vivido com Deus dia após dia. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que de alguma forma esse vídeo possa falar com você, assim como falou comigo, e que você possa enviar para alguém que vem na sua mente, que o Espírito Santo tocar no seu coração. Envie para essa pessoa, compartilhe, para que eu possa saber se essas reflexões estão sendo bênçãos na vida de vocês, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Obrigada por cada um de vocês que assiste, que curte, que compartilha, viu? Muito obrigada. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe.